O tema de hoje é falar sobre o não aos agrotóxicos, que é uma pauta recorrente e cada vez mais importante de ser abordada, de ser colocada, para que mais e mais pessoas tenham a consciência, expandam a consciência, e mesmo pessoas que já têm consciência não caírem em armadilhas que são provocadas pelos próprios produtores dos insumos químicos para a agricultura com agrotóxicos, ou mesmo as pessoas que acham que vai ter uma solução para isso e inocentemente ficam buscando esses artifícios. E isso acaba sendo um aval para essa indústria, né, dos alimentos produzidos com químicos e também as próprias indústrias que produzem os químicos para abastecer os agricultores que usam essa forma de cultivo. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre isso, até porque é o tema de um boletim nosso, mensal, para ficar bem concentrado nesse boletim, vários aspectos, várias facetas desse tema não aos agrotóxicos. Então, assim, eu estou há 20 anos nessa vibe de falar de alimentação natural, de alimentação baseada em plantas, de alimentação crua e viva. Então, eu sou muito abordada inúmeras vezes, seja por e-mail, seja ao vivo, enfim, nas oficinas que eu realizo. É algo incansável essa pergunta: como tirar os agrotóxicos dos alimentos que já estão contaminados, que foram produzidos por uma agricultura, como diz o Nuno Madeira, baseada em produtos químicos. Então, essa pergunta é algo que é bem comum. E eu já fiz um post há uns 2, 3 anos atrás, falando sobre isso, que, como química que eu sou, e como cientista também, nós acabamos conhecendo os bastidores da ciência, o formato, como a ciência acontece, muitas vezes, distraindo, colocando todos nós numa armadilha, porque a ciência, às vezes, ela é encomendada por algumas empresas com as suas intenções, com as suas parcialidades, principalmente a indústria da alimentação, né, baseada no uso dos insumos químicos, o plantio com agrotóxicos, ou então a própria indústria que faz os agrotóxicos, que quer fazer com que o mercado continue consumindo alimentos dessa forma produzidos. Então, nesse mundo da ciência, nós temos que ter uma certa esperteza para não cair nessas armadilhas que são muito comuns. Às vezes elas vêm de forma muito dispersa, é um e-mail de um aluno, uma pessoa que entra no seu curso para ser ajudante, para ser colaborador, uma pessoa que se propõe a colocar um assunto no seu site, no seu livro, e as coisas vão acontecendo assim amorosamente, amigavelmente, quando você vê, você está dentro de uma armadilha. Mas o que eu desejo falar para vocês é o seguinte: quando um alimento é produzido com o uso de insumos químicos, com os agrotóxicos, e hoje em dia a tecnologia dessas substâncias está cada vez mais avançada, então ela está atingindo cada vez mais a totalidade do alimento. Então, antigamente até se falava que o defensivo estava na superfície, na casca, na folha e tudo mais. Hoje em dia não, você já tem o agrotóxico chegando na semente da maçã, na semente da pera, na semente do abacate. Então, o que a gente costuma dizer, a expressão para isso é que o agrotóxico ele entra no alimento de forma sistêmica, ou seja, todas as partes do alimento estão contaminadas em alguma instância com aquela química, que normalmente é baseada em metais pesados, em halogenados, em substâncias que matam insetos, matam pragas e matam as pessoas, os produtores. É muito comum, hoje em dia já tem um mapa, que o livro está aqui no rodapé do nosso vídeo, o mapa informando como que há suicídios, como que há depressão, como que há mortes, pelos próprios agricultores, as pessoas que estão ali com a mão na planta, a mão no campo e a mão nos produtos químicos que usam para fazer as colocações
frequentes. Algumas culturas são 33 aplicações ao longo de todo o ciclo, outras são 10, mas enfim, é o agricultor, o filho do agricultor, aquela família, aquele bairro, aquela comunidade que está tendo acesso direto a essas substâncias químicas. Então, quando alguém, um consumidor, chega para você e pergunta, mas não tem como tirar o agrotóxico do alimento, da fruta, da folha e tal, essa pergunta, por mais inocente que seja, ela tem aí uma pergunta indireta. Me dá um aval, me dá uma licença, me dá uma permissão, me dá um passaporte para eu continuar comprando alimentos produzidos com agrotóxicos. Essa pergunta está dizendo exatamente isso. Ela está pedindo que você, um cientista ou uma pessoa que tem aí um poder de conhecimento que abrange tantas pessoas, como é o caso do doce-limão, ela está pedindo esse aval, que você assine embaixo que tudo bem, ela compre o alimento contaminado, mas aí você ensina para ela um recurso, um aval, um artifício para ela tirar essas substâncias tóxicas do alimento. E aí eu vou dizer para vocês duas respostas, né? Primeiro, isso não é possível porque o alimento está contaminado de forma sistêmica, ou seja, não tem parte do alimento que não esteja contaminado, ele está totalmente contaminado. Você pode tirar um pouco do que está na superfície do alimento? Pode, mas é um pouco, porque você está falando de um recurso, um artifício que você vai usar na bancada da sua cozinha. Então, toda reação química, ela precisa de atos mecânicos, ela precisa de agitação, ela precisa de aquecimento, ela precisa de muitas manipulações e tempo. Então, na cozinha, o que você vai fazer? O máximo que você vai fazer é picar o alimento em alguma instância, e aí você já começou a perder a seiva do alimento, a riqueza do alimento, mas você vai fazer o quê? Vai botar um líquido com alguma coisa, um artifício, que seria, né, um vinagre, um bicarbonato, um carvão ou um iodo, e aí você deixa ali, você mexe um pouco aquilo, deixa 5, 10 minutos, lava e usa. Isso não é suficiente para uma reação química tão complexa como essa acontecer. Em geral, os insumos agrícolas, eles são aplicados com uma base oleosa. Por quê? Porque o óleo ele vai se fixar na folha, no caule, no solo, na planta, na raiz, e vai diminuir a lixiviação. Então, a base oleosa, ela cola na planta. Então, quando você vai tirar de forma superficial, o mínimo que você tem que fazer é um ato de adstringência, ou seja, conseguir dissolver esse óleo para que o que está dissolvido no óleo, que é o veneno, seja solto, seja desimpregnado daquela folha. Mas isso é um ato mecânico, é um ato físico-químico complexo. Não é simples de você fazer. Ah, eu ponho vinagre. Vinagre é adstringente? Limão é adstringente? É. Mas você não consegue fazer isso de forma poderosa, de forma intensa, de forma assim que realmente você garanta que houve aí uma boa extração num curto tempo, em condições de bancada de cozinha. E isso só resolve o superficial, não resolve o que está sistêmico dentro de cada parte daquela planta, daquela raiz, daquele caule, daquela flor, daquela folha, daquela fruta ou fruto. E se quisermos avançar e aprofundar esse tema e entrar no mundo da química mesmo, das reações químicas, e provar que isso não é possível, nossa, chegamos em lugares muito mais difíceis. Por quê? Em geral, esses agrotóxicos, eles são baseados ou em metais pesados, como mercúrio, arsênico, chumbo, ou então eles são halogenados, estão baseados em cloro, em flúor, em bromo, enfim. E essas substâncias não são fáceis de atacar. São macromoléculas organometálicas, organohalogenadas, que são muito difíceis de você quebrar, de você destruir. Num fenômeno de bancada de cozinha, então, nem se fala. E quando estamos falando que está de forma sistêmica, como que você vai tirar de forma sistêmica essas drogas, né, esses metais pesados, esses halogênios que impactam negativamente a nossa tireoide, as nossas glândulas?
Como que você vai fazer? Ah, você pega então, bate todo o alimento, faz uma polpa, né? Faz um mingau e aí você ataca. Ataca com o quê? O que que vai de verdade destruir esses organometálicos, esses halogenados? Assim, no que você fez o mingau daquele alimento, já começou a ficar esquisito. Aí você vai fazer um ataque. Ah, com ácido acético, com limão, com bicarbonato, com carvão, com iodo. Gente, vai pensando, vai sentindo se isso faz algum sentido. E o pior, não resolve. Por quê? Ácido acético é ácido fraco. Ácido cítrico é ácido fraco. Então, assim, para você corroer, para você atacar, para você digerir essas substâncias, você precisa de um ácido forte, você precisa de uma condição muito agressiva, que não é o caso do que fazemos na bancada da nossa cozinha, até porque não tem sentido, você não vai fazer um ataque químico, uma digestão química no alimento que você vai ingerir meia hora, uma hora depois. Então, esqueçam, por favor, vamos desarmar isso. Vamos parar com esse discurso de querer uma varinha de condão, de querer um passaporte, de querer uma licença para continuar comprando alimento com agrotóxico e aí inventar uma desculpa, um jeito, um engano, um auto-engano de que você está minimizando essa periculosidade que esses alimentos têm. Metal pesado é cumulativo. É muito difícil você se livrar do metal pesado. Depois que ele entra no teu organismo, é muito difícil. Ah, vinagre, tira? Então cheira vinagre, fica gerando, dorme cheirando vinagre e vê se sai o metal pesado de você. Não sai, gente. São substâncias muito tóxicas, muito venenosas. E elas acumulam aonde? Exatamente onde menos deve, que é no cérebro, né? Na nossa parte, no sistema nervoso central, nas nossas glândulas, em partes muito nevrálgicas do funcionamento do nosso metabolismo. Então, nós temos que parar com essa tentativa de avalizar a continuidade do consumo de alimentos produzidos de forma errada para a alimentação humana, correta para o agronegócio, para o negócio do agro, mas totalmente incorreta para a vida que eu te quero viva, para a vida do meio ambiente, para a vida do agricultor. Eu fico arrepiada, porque quem está morrendo primeiro são os agricultores. Então, quando nós insistimos, nós estamos, além de avalizar a continuidade de uma produção que é nefasta, que não nos traz saúde, nós estamos avalizando também a morte, o suicídio de todos esses agricultores que estão com a mão nesses químicos super, hiper venenosos. Meu discurso aqui é pedir para vocês, ajoelhada a seus pés, que vocês parem com isso. Vamos investir na essência da solução da questão, que é buscar agricultores que estão fazendo transição agroecológica, agricultores bioéticos, agricultores que cansaram de estar nesse mundo dos químicos, de estar sofrendo, morrendo, vendo seus filhos com câncer precoce. Vamos parar e vamos investir nisso, na produção nós mesmos das nossas punk, dos nossos brotos, sermos quintaleiros, investirmos em CSA, em ajudar o agricultor a ter uma condição mais próspera para fazer essa transição, que não é fácil. Investir numa alimentação que de verdade vai melhorar a nossa saúde, vai diminuir os nossos custos com doenças, sejam elas mentais, psicológicas, espirituais e físicas. Meu pedido é que vocês busquem a varinha de condão para o lado certo, que é tratar a essência, o problema na fonte. Aí, quando você começa a tratar o problema na fonte, ele deixa de ser um problema, ele passa a ser só um desafio. Problema é uma coisa, desafio é algo que você vai crescer, você vai aprender, você vai se transformar e vai chegar num lugar melhor. E o problema, ele toma conta de você e te mata. Essa é a minha mensagem para todos vocês. Não caiam nessa armadilha. É não aos agrotóxicos, então é não aos agrotóxicos. É não aos agrotóxicos. É não à varinha de condão. É não aos artifícios para fingir que você
está comprando mais barato, mas está levando a melhor, tirando os venenos dos seus alimentos. É não aos agrotóxicos, é sim a vida do planeta, a vida do nosso solo, a vida das sementes nativas, a vida dos agricultores, a vida da geração que vem por aí, dos nossos agricultores, é não aos nossos filhos serem doentes e já nascerem cheios de metal pesado, cheio de problemas com tireoide e todas as glândulas. É sim a vida, é sim a solução, é sim o desafio de aprender e crescer. Essa é a minha mensagem. Arro. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações. Esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida, tudo que nos cerca, muito melhor, mais feliz. Até a próxima!